Minhas cordiais saudações a todos aqueles que fielmente, nos acompanham aqui pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Então, como sempre fazemos, toda semana vamos meditar o Evangelho do próximo domingo, 30º domingo do Tempo Comum, dia 27 de outubro de 2024. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. A narrativa do Evangelho de hoje é muito mais do que a narração de um milagre. Sem dúvida, é um milagre. Mas é muito mais que isso. Na intenção de Marcos, é também a narrativa de hoje símbolo da pessoa que chega à fé. São Gregório Magno comenta essa passagem do Evangelho de Marcos. Bartimeu representa o gênero humano, que padecia nas trevas do pecado, porém é iluminado pela presença do Salvador, pela presença de Cristo. Enquanto permanece nas trevas, a humanidade fica à beira da estrada, sem rumo, mendigos da luz. Iluminada pela fé, ela passa a seguir Jesus e encontra a meta, o sentido de sua existência. Essa é a mensagem subjacente ao texto de hoje. E um detalhe, não foi a única vez que Jesus curou um cego. Temos lá no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 8, também tem cura de cego. Lucas, capítulo 7. João, capítulo 9. Aliás, quando Jesus falou do reino de Deus, ele cita a profecia de Isaías 35, que fala dos cegos que vão recuperar a vista, vão passar a enxergar, como um sinal da chegada do reino de Deus. A cegueira era frequente na Palestina. Talvez por causa do clima tórrido, havia muitas doenças de olhos e pouca esperança de cura. Os cegos tornavam-se mendigos à beira da estrada, símbolo do desespero e da necessidade. E Bartimeu era um deles, mas ele chama, grita, invoca a compaixão de Cristo. Tem piedade de mim, Senhor. Ou seja, tem de piedade de tudo que eu sou, da minha condição miserável. Ele pede misericórdia para si, para a sua vida. Suplica a compaixão, suplica a misericórdia de Deus, a ternura de Deus. Bartimeu não usa muitas palavras. Pede o essencial, tem de piedade de mim e confia-se ao amor de Deus. Expõe seu coração a Deus. O Papa Francisco, ao comentar o Evangelho de hoje, diz assim: a Jesus que tudo pode, se deve pedir tudo, a exemplo de Bartimeu. Ele fala rezar com fé. Nesse sentido, eu queria comentar uma passagem do Papa Francisco, justamente sobre o Evangelho de hoje, um comentário que ele faz, que ele diz assim, de pedir com fé e de acreditar que Deus é capaz de fazer milagres. Ele diz assim, muitos de nós, quando rezamos, não acreditamos que o Senhor possa fazer um milagre. Aí diz o Papa Francisco: lembro-me da história daquele pai a quem os médicos disseram que a sua filha de 9 anos não superaria aquela noite. Estava no hospital. Ele, de carro, percorreu 70 quilômetros até o santuário de Nossa Senhora de Lourdes. O santuário estava fechado e ele se agarrou ao portão do santuário e passou a noite inteira a rezar: Senhor, salva minha filha. Senhor, dá a vida à minha filha. Rezava a Nossa Senhora, noite inteira, gritando a Deus, gritando do coração. Depois de manhã, quando retornou ao hospital, encontrou a sua esposa a chorar. Pensou:
minha filha morreu. E a esposa disse, não se entende, não se entende. Os médicos dizem que é uma coisa estranha. Ela sarou. O grito daquele homem, diz o Papa Francisco, que pedia tudo, foi ouvido pelo Senhor, que lhe deu tudo. Essa história eu presenciei. Daí ele pergunta, temos essa coragem na oração? Um outro ensinamento importante do Evangelho de hoje. Jesus pergunta o que Bartimeu quer. Bartimeu não pede uma esmola, pede a saúde, pede a vida. E aqui temos um ensinamento bastante atual dado por Jesus. Diante da urgência de pessoas que nos procuram, vulneráveis, carentes, podemos nos enganar facilmente, achando que elas precisam muitas vezes de bens materiais, achando que conhecemos o que melhor convém a elas. Na relação de ajuda ao próximo, é necessário dar do que se tem, mas antes é fundamental estar atento àquilo que eles sentem como uma necessidade. Muitas vezes eu acho que ele está precisando de tal coisa e já vou dando. Não. Temos que estar atento ao que eles sentem como uma necessidade. Por isso Jesus pergunta, o que você quer? Qual é a sua necessidade maior? É preciso estar atento a esses detalhes. Depois da cura, Bartimeu passou a seguir Jesus. E um detalhe interessante dessa narrativa evangélica não pode ser omitido. São Marcos faz questão de relatar que Bartimeu, quando chamado por Cristo, jogou fora o manto que possuía. O manto significava tudo para um pobre cego. Era o seu cobertor e até mesmo o seu colchão. Era a sua única segurança, não tinha mais nada. Bartimeu, quando joga o manto, joga fora toda a sua segurança humana. Liberta-se daquilo que parecia ser toda a sua posse e se entrega totalmente a Jesus. Um comportamento totalmente diferente do jovem rico, que nós meditamos há 2 semanas atrás. Foi incapaz de abandonar os seus bens. O pouco que tinha, Bartimeu abandonou. Abandonar a própria segurança e as coisas em que colocamos a nossa confiança e dar um salto para o desapego é certamente a condição mais difícil para nos achegarmos a Jesus e sermos curados, iluminados por Ele. Todo caminho de fé exige uma decisão pessoal de renúncia a si mesmo. Quem quiser me seguir, como diz o próprio Cristo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Um outro detalhe importantíssimo. Na história de Bartimeu com Cristo, aparecem outros personagens. É interessante prestar atenção ao texto. Uns acabam desestimulando a adesão de Bartimeu a Cristo. Tanto que quando ele começou a gritar, falou, cala a boca, fica quieto, não atrapalhe, né? Outros se apresentam como fazendo a ponte entre Cristo e Bartimeu. Vai, levanta-te, coragem, Ele te chama, né? Transmitem palavras de estímulo ao cego Bartimeu. Este fato serve para nos tornar conscientes do papel das pessoas que nos rodeiam em nosso caminho de fé. Ao longo da nossa caminhada, sempre vamos encontrar pessoas que nos ajudam a chegar até Cristo, que nos levam até Cristo, e outras que muitas vezes não colaboram com isso. Precisamos ponderar entre as várias opiniões que nos são propostas, a dar a devida importância a quem realmente nos ajuda a chegar até Cristo, a conhecê-lo, a segui-lo, a descobrir o verdadeiro caminho para a vida. Enfim, a fé é um caminho de iluminação. Parte da humildade de se reconhecer necessitados de salvação e chegar ao encontro pessoal com Cristo, que nos chama a segui-lo pelo caminho do amor. Que Nossa Senhora, Virgem orante, nos ensine a nos dirigir a Deus de todo o coração, na confiança de que Ele sempre escuta com atenção a nossa oração. Amém. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.